Gravando. Dia 13 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, presente o colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público, feitas as advertências já no primeiro depoimento, vamos passar direto ao tema desse depoimento número 4, cujo tema nominado no anexo apresentado pelo colaborador é anexo 4, Lula Geral. Doutor Emílio, pois não, eu imagino que eu estou vendo aqui que outros anexos tratam do tema Lula, o senhor tem uma relação com ele, conforme já mencionou passando no outro anexo. Esse tema aqui, então, o senhor vai fazer uma contextualização, é isso? Perfeito. Geral? Então, o senhor pode começar, por favor. Perfeito. Dentro do que eu pude até colocar no anexo, um resumo vamos dizer, da essência do que consta desse anexo, o que é que eu poderia dizer são alguns aspectos relevantes. Primeiro, conheci ele por intermédio do Mário Covas. Que foi senador Mário Covas. Exatamente. Que me introduziu a ele. Por quê? O Mário Covas, ele tinha eu chego a dizer, uma paixão pela nossa filosofia. Ele continuamente destacava tempo e nós nos encontrávamos para discutir sobre a nossa filosofia, queria conhecer mais como era, etc. E um dia, eu comentando com ele dos problemas que eu estava tendo e o que isso estava acarretando de problemas lá no Polo de Camaçari, com o programa Petroquímica, e que eu, efetivamente, comentando, ele disse: você conhece Lula? Eu disse: não. Quer dizer, não conheço ele pessoalmente, eu ouvi falar. Isso foi em que ano? Isto deve ter sido em 79, 80, 81. Sim, quando foi? Por aí. Década de 80, começo de 90. Por aí. Tá. Entendeu? Então, o Lula já era uma figura conhecida. Já era mais sindicalista. Né? Sindicalista, tá. Sindicalista. Houve essa apresentação, inclusive na casa dele, Mário Covas. no sábado, então, onde eu pude. O Mário Covas apresentou o senhor e o Lula na casa dele. Nós três, o encontro foi nós três. Essa relação de confiança que existia entre mim e Mário Covas, de uma forma ou de outra, ele procurou transferir para o Lula. Entendi. E que realmente eu tive uma empatia, sinceramente, tive uma empatia com ele neste dia, que foram 9 horas de diálogo. No sábado, começou na hora do almoço e foi até 9 horas da noite, quando eu saí da casa de Mário Covas. E aí pude falar com ele sobre esse assunto lá, da greve, que muita gente muitas vezes não percebe, mas naquele momento essa greve para nós era importantíssimo, porque nós estávamos recém assumido os programas lá, quando nós tínhamos adquirido a vamos dizer, o primeiro investimento junto com a Petrobras lá na Bahia. E estávamos começando a enfrentar aquilo ali, e realmente foi uma greve que estava perdurando, com problemas seríssimos. E eu sei que ele não só me ajudou, como ele criou uma condição de eu poder ter uma relação diferenciada com os sindicatos na área da Bahia e do petroquímico em particular. Isso para nós era importante com os objetivos que nós tínhamos de crescimento na área petroquímica, etc. E passei a ter um processo de convívio com ele, quase que institucional.
De quando em quando, pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes, talvez até em determinados anos mais, nos encontrávamos. Ele começava a pensar no processo de disputa como candidato, foi deputado, se eu não me engano, num determinado período. Chegou a ser deputado. Constituinte concorreu à presidência, acho que em 89. Ele concorreu com o Collor. Exatamente, perfeito. Concorreu com. Exatamente. Então, trocávamos muita. A percepção que ele tinha sobre o Brasil era muito grande. E como nós trabalhávamos em todos os estados brasileiros, percebíamos claramente porque a área de engenharia dá essa capacidade de perceber naquilo que é, vamos dizer, o âmago de cada estado, as suas peculiaridades, os seus problemas, etc. E ele tinha, para minha surpresa, uma visão muito, muito atualizada das coisas. Faltava a ele outras coisas, uma visão mais macro, de questões brasileiras, etc., que eu procurei fazer de tudo para dar, dentro do possível. Uma pessoa que eu posso ser testemunha das mais intuitivas que eu já vi na minha vida, ali a intuição pura, parece até feminina, porque quem tem intuição aguçada é o sexo feminino. É um negócio muito exagerado ali. Quer dizer, a parte da intuição ali é um negócio, olha, impactante. Ele pega as coisas rápidas, percebe com aquilo que tem a ver com intuição pura. É um animal político, um animal intuitivo. E fomos discutindo muito tudo isso. Quando ele tomou a decisão de partir para esse programa, nós ajudamos a ele desde aquela época. Já em 89. Já, sempre. Fomos com ele o tempo todo. Sempre. Nunca neguei isso e coloquei isso, inclusive, nos meus anexos. E foi com ele, além dessas conversas que o senhor falou, também apoiando financeiramente as campanhas? Sempre. Porque tinha independente de ajuda quanto ao conteúdo daquilo que ele deveria, vamos dizer, priorizar, deveria começar a fazer, olhar para o país, nisso. Uma série de coisas que nós discutimos. E nunca posso me esquecer, que aí entra num gancho, provavelmente, de algum outro anexo aí, quando eu pude colocar para ele em determinado momento, eu não me lembro em qual foi, se foi na primeira, não foi na segunda, ou foi na última, mas eu me posicionei, foi o único momento em que eu disse o seguinte: chefe, eu gostaria de ver se nós temos alinhamento pleno com referência a esse negócio da petroquímica. A Petrobras quer estatizar. E eu gostaria. A Camaçari especificamente? Não, geral. Setor. Porque ela tinha sido privatizada, queria estatizar. E eu, vamos dizer, coloquei para ele, foi muito enfático. Você que me conhece, você não precisava nem fazer essa pergunta, porque eu não sou de estatizar. E aí eu vim me lembrar, eu acho que eu cheguei a contar isso a vocês naquele nossa entrevista, quando o comportamento as colocações que o Goboeriri Couto e Silva, eu procurando ele para ele me ajudar nas questões, que eu era apertado para não poder fechar um contrato em conjunto com os soviéticos lá em Angola, aquele negócio que a gente próximo, a não ser que botasse alguém do exército como espião, disse, não vou fazer negócio. Aí eu fui pedir ajuda a Goboeriri,
conversar essas coisas todas com ele, pedir orientação, e na conversa vai conversar bem, veio o negócio de Lula, e ele chegou e fez um negócio que me marcou. Emílio, Lula não tem nada de esquerda. Nada de esquerda? Nada de esquerda. Ele é um bom vivant. Olha, e é verdade. Ele gosta da vida boa, gosta de uma cachaçinha, gosta de tal, gosta de fazer as coisas e gosta de ver os outros efetivamente. A coisa que ele mais quer é ver a população carente, sem prejuízo. Essa é que é a visão mais correta dele. Sem prejuízo de quem tem. Não é aquele negócio de tirar de um para dar ao outro, não. É como pode, aquele que pode ajudar para o outro crescer. Essa é a visão. É a visão correta, é a nossa visão. É a minha visão. E isso teve um alinhamento muito grande. E por isso que eu procurei contribuir muito. Então ele foi muito enfático nesse negócio da petroquímica. A petroquímica exatamente. Ele se colocou contra a privatização, a estatização. A estatização. E aí eu disse, chefe, eu gosto, olha, quero lhe dizer que isso para mim é fundamental. Eu vou na confiança, porque você está me dizendo agora, sua estrutura não é assim que pensa. Ele disse que quem manda sou eu. Os outros integrantes do Partido dos Exato, Trabalhadores. Quem manda sou eu. Pronto, confiei. Tanto assim que eu tive conversando com companheiros da organização, meus companheiros mais diretos, com certeza Pedro Novis, outro que eu cheguei, inclusive, a confidenciar o seguinte: se ele não tiver, e por qualquer circunstância houver um revertério disso, a organização, apesar de toda a minha relação, não vai dar um tostão de ajuda. Nem que eu faça a nível pessoal para ele. Pessoa física, pela relação que eu tenho com ele, Emílio, Lula, Emílio. Mas institucionalmente eu não dou nada. Ao candidato presidente, a empresa Odebrecht não terá. Se ele tivesse posição diferente. Não é ele. Se a estrutura pressionasse ele para ele mudar. Tanto assim que eu não perguntei apenas uma vez. Perguntei várias vezes a ele para estar sempre... Ele era o presidente do partido também na época. Isso foi em 2001. Isso foi em 2001, só para deixar. 2000 e... Foi em 2001. 2001. Tá. Pois não, vamos prosseguir então nessa história. O que eu poderia contextualizar com referência a Lula, não sei se tem alguma coisa mais significante, mais significativa, hein? Acho que no contexto geral é isso. E o Marcelo, ele tem relação com o Lula também? Não? A relação do grupo Odebrecht com o Lula é concentrada na pessoa do Sempre foi. Por causa disso, foi uma relação que nasceu da forma que nasceu, entendeu? Entendi. Então esse pessoal não tem. Só porque Alexandrino não queria ajudar. Não, desculpa. Tinha Alexandrino. Como é que é a relação da Alexandrino? Aí quem introduziu Alexandrino fui eu. Então eu precisava de ter alguém que me ajudasse em algumas providências. Então, por exemplo, precisava ter audiência com ele. Sim. Pronto. Eu não sou daquele porque existe uma relação de intimidade que eu fico toda hora no telefone. Não é por aí. Tanto assim que meus encontros com ele sempre foram, quando ele assumiu a presidência, no Planalto. Entendi. Quer dizer, Planalto quer dizer, como é Planalto? Palácio. É o Alvorada. Alvorada Não é na casa. Não é na casa. Não, Palácio do O Palácio é onde fica. onde ele trabalha. É onde ele trabalha. Pronto. Sempre foi lá. Tá. Sempre. Fora disso, era quando a gente se encontrava em alguma inauguração, em alguma recepção, no Itamaraty, alguma coisa dessa. Fora disso, era sempre lá. Entendi. Os encontros. Não sei se cabe aqui nessa contextualização. O senhor falou então que o Marcelo não tinha relação com o Lula. Não. Mas ele tinha interlocução com o PT, depois que ele assumiu a O PT tinha. presidência e tal. E quem que era o contato do Marcelo
na organização? Quando o Lula me pedia, em vários momentos, não só para presidente, como para eleições municipais, para como a gente, porque ele sempre pedia se a gente poderia ajudar. Ele não pedia para ajudar. Emílio, veja se você pode ir lá ajudar alguma coisa para a gente, lá do PT. Eu digo, chefe, quem é que você vai mandar? Era esse, eu me lembro perfeitamente, Palocci. Era a pessoa que mais ele credenciava para isso. Para tratar de temas. Exatamente. E aí eu mandava tratar. Quando era do período de Novis, ele presidente executivo, era Novis que eu mandava procurar. Quando era Marcelo, eu mandava procurar Marcelo. Então, a relação era de Marcelo com ele. Não que eu não tivesse encontro com eles todos. Inclusive claro, com Palocci. Inclusive com Palocci, claro. Então você também tinha alguma relação com o Palocci, direto? Mas não sobre essas questões, não entrava, até para não haver dubiedade de, vamos dizer, interlocutor. Exatamente isso. E me diga uma coisa, muitos dos temas tratados entre Marcelo e Palocci, ou Palocci e Novis, eles tinham autonomia para conversar, ou eles cumpriam o que você e o Lula, o senhor e o Lula tinham acertados? Como é que era essa... O que o senhor e o Lula acertavam, os senhores delegavam para essas pessoas, certo? Eu estou entendendo o que você está falando, senhor, porque está me olhando um velho, mas eu não considero totalmente não. Mas olha, fique certo o seguinte, Lula não conversava comigo sobre isso, sobre os valores. Sim. Ele não conversava. Ele só pedia uma sinalização do senhor. Mas eu quero ser muito claro. Eu, quando falava com Novis e falava com Marcelo, eu não dava a ele a opção de dar ou não dar. Eu dizia, é para dar. Uma determinação. Negociem, mas é para dar. Veja, dentro, o que muitas vezes eu até alertava, era que eles tivessem cuidado para estar evitando conflito da organização com os diversos candidatos. Porque aí vinham os ciúmes, deu a mais a um, deu menos a outro, e aquele... Eu alertava sempre a eles. Mas sempre deixava delegar, pelos motivos que eu tinha colocado, de que eu não tinha dúvida. Tanto Novis como Marcelo, até sou acionista da organização, não tinha. Iam lutar ao máximo, eu sabia disso. E a estrutura deles estavam pressionando, porque no fundo ele descarregava esses custos na estrutura, que ia naturalmente ter resultados menores e, consequentemente, terem PLR, que é a parte de remuneração variável, menores. Então, todo mundo estava querendo minimizar e eles lá. Tanto assim que eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo, que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com o Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que se eu me lembro como fosse hoje, eu sei que que é meu pessoal, está querendo o mínimo, e o seu pessoal está querendo o máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal, que eu vou fazer com o meu, para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão, procurando compreender que um precisa se aproximar do outro. Porque, no fundo, quero lhe dizer, no início, eles tinham uma postura de jacaré. Agora eles estão tendo de crocodilo. Então, estão muito mais gananciosos do que estava no passado. Então, estou muito mais agressivo para querer as ajudas maiores, etc, etc. Então, esse era o tipo, vamos dizer, quando eu conversava sobre o assunto, era mais nessa brincadeira, nesse conceito, no estilo que é o estilo dele. Esse tipo de conversa, esse tipo de... Durou de que período a que período? Veio até recentemente?
essa interlocução com o Lula sobre valores, sobre dinheiro? Até Marcelo. Essa conversa, por exemplo, foi quando? Que ano? Essa conversa, Marcelo não estava preso, não. Então Marcelo já era presidente. Já era presidente. Foi no governo... Foi Marcelo. Esse foi no governo de Marcelo. Não. Mas foi no governo... Mas foi no governo Dilma, Dilma ou no governo ou Lula? Ah, desculpe. Não saberia. Espera aí. Isso é comentário. Não, foi no governo. Olha, acredito aí que está na transição. Não saberia lhe dizer se foi nele ou no início de Dilma, mas muito mais na transição, provavelmente nas eleições que ele liderou grande parte do programa do apoio a Dilma. Eu tenho quase certeza disso, que ele teve um papel importante nisso. No governo Dilma ele ainda tratava de energia. Na parte da campanha de 2010. Ele está certo. Eu estou falando da Faz parte campanha do de programa. 2010. Estou olhando aqui. De Desse 2014. anexo ou do próximo? Não. 2014, Então eu vou... ele já não estava se entendendo. Já tinha problema. Não tá. Esse é objeto de um Bem, anexo esse específico. tema a gente está começando a entrar Um anexo em específico. outros anexos. Vamos então, especificamente, essa contextualização, os colegas têm alguma pergunta? Os advogados, alguém quer complementar alguma coisa? Eu não tô... A gente ainda vai voltar muito a esse tema de contribuição de campanha em outros anexos, mas se o senhor quiser Perfeito. já adiantar alguma coisa, fica à vontade. Se tiver alguma coisa que me ocorra, depois eu vou falando, Tá, se me permite. Sem problema. Então vamos encerrar, vamos concluir então mais esse depoimento, que esse é o número... Encerramos o termo de compromisso 4. Encerrando o termo de compromisso 4, que é a parte geral em relação ao Lula, colaborador Emílio Odebrecht, dia 13 de dezembro de 2016. Então, iniciando o termo de colaboração número 5, colaborador Emílio Odebrecht, dia 13 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, presentes os advogados do colaborador, membros do Ministério Público, e esse depoimento ele está relacionado com o anexo apresentado pelo colaborador de número 5, cujo o título consta aqui como Lula, consolidação do setor petroquímico. Doutor Emílio, o senhor já fez uma menção a esse tema aqui, o setor petroquímico, o senhor falou que teve já conversas com o presidente mais de uma vez sobre esse tema, e uma coisa que era muito cara para o grupo Odebrecht, para o senhor especificamente, era a questão da não estatização do setor petroquímico no Brasil, né, que havia alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores que tinham essa ideia de reestatizar o setor petroquímico, e o senhor era bastante contra a esse tema. Então, feito início que o senhor já fez em outro, o que mais que o senhor tem para dizer sobre esse tema? E só para acrescentar, também o corporativismo e a EPET da Petrobras, que era a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Isso. Então explica para Esses eram realmente... EPET é a sigla da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que tinham em conjugação com o PT, vamos dizer, toda uma visão estatizante do setor petroquímico. Então, esse aqui, efetivamente, foram, vamos dizer, os problemas que nós enfrentamos. E aí é que vem, eu teria, nesse contexto, estava exatamente relembrando aqui, o que fica, tem coisas que você marca na cabeça, né? Não sai. Então, esse assunto petroquímico que mais, e aí eu tenho que dizer, ele teve um papel muito importante, coerente com o que ele tinha conversado comigo na campanha. Então, quando o senhor fala papel, já como presidente. Já como presidente.
Aí eu estou A gente tá em falando que ano? consolidação Só no setor petroquímico. Que ano que nós estamos? Aí é logo no início do primeiro mandato. Primeiro mandato. 2002. Por aí, 2001, 2002, por aí, Vamos lá. 2001, A 2002. eleição foi 2002, essa reunião foi A 2003. reunião foi em 2001. Foi exatamente aquela história que ele contou. Já no outra Lembra pergunta. que ele contou naquele outro anexo? Aquela postura firme Sim, dele tá, de que não. essa que eu falei no início, né? Tá, se quiser. E a conversa enquanto presidente foi em 2013, até porque ele assumiu em janeiro de 2013. Então, repete essa conversa, Emílio, para a gente. É de 2003, viu? Junho de 2003. Então, junho de 2003, o senhor teve uma conversa com o presidente, então presidente Lula, sobre esse tema. Como é que foi a conversa? Não, foi um pedido a ele, mais do que isso, um pedido a ele para uma reunião onde ele, que tinha se comprometido com o programa, que era a posição dele, não é compromisso dele, é compromisso de governo, com um setor ao qual nós fazíamos parte, com um setor, que era o setor petroquímico, e que a Petrobras, não só o seu presidente e a boa parte da diretoria, como toda a estrutura e o partido dele, estavam boicotando essa decisão de governo. E eu disse, em vez de estar aqui, eu trazendo para o senhor, e tendo aí o senhor, tendo minhas informações, conversando com o doutor Dutra, que naquela época era o presidente da Petrobras, José Eduardo, e não dar em nada, eu queria fazer uma proposição ao senhor. Vamos fazer uma reunião onde o senhor possa chamar os seus dois ministros que estão envolvidos nesses assuntos de governo geral, que é a ministra de Minas e Energia na época, e o Palocci. O ministro era a ex-presidente Dilma? Exatamente, era ministra de Minas e Energia. O presidente Dutra, e quem mais o senhor achar que deve ir para a reunião, e eu venho para cá e trago uma ou duas pessoas da minha parte. Se o senhor estiver de acordo, seria a melhor forma, que a gente botava isso na mesa e teríamos uma discussão aí definitiva, e eu sabia qual era o meu programa daí para frente. Pronto, essa foi. E ele aceitou e convocou essa reunião. Houve essa reunião, onde estava exatamente ele, a Dilma, o Palocci, o Dutra. O Dutra levou mais alguém, eu não me lembro se na época foi o Gabriele ou se foi alguém da diretoria, outra, o chefe de gabinete, não me lembro quem foi que ele levou. Eu sei que tinha uma outra pessoa da Petrobras que o Dutra levou, e foi eu, Novis, Alexandre. E Zé Carlos Grubizinho, que na época era o presidente Da Braskem. da Braskem. Exatamente isso. O Pedro Novis era o presidente do Conselho. Presidente do Conselho e presidente da Odebrecht. da Odebrecht. Da Odebrecht e presidente também do Conselho da Braskem. Tá. Tá? Muito bem. Porque o presidente da Odebrecht, de um modo geral, a gente coloca como presidente da Braskem, do Conselho da Braskem. Por exemplo, Newton, ele também acumula a presidência da Odebrecht e a presidência do Conselho da Braskem. Tá. Muito bem. Voltando. Então, essa reunião nós preparamos um material de exposição, apresentamos tudo nessa reunião e mostramos exatamente a todos que a postura da Petrobras era de estatizante. Nisso, está aqui. E o que nós queríamos como investidores, para a gente saber se a gente continuava ou não investindo no setor, qual a posição do governo, já que o governo já tinha se posicionado que não haveria a reestatização do setor. E aí houve uma série de discussões, e o presidente tomou uma atitude: olha, a posição de governo é esta, e encarregou a Dilma e o Palocci, não me lembro bem qual foi aquele que ele deu maior ascendência, para que fizesse com que a Petrobras, via o Dutra,
e sua diretoria realmente procedesse dessa forma daí para frente. Pronto. Então, essa reunião foi quase que um freio de arrumação para tudo que eles estavam montando para criar todas as dificuldades para fazer o processo de reativação. Esses integrantes da reunião, além do Lula, os ministros, eram contra ou eram a favor da reestatização? Quem que era contra? Não, ali só quem era contra era a Petrobras. Era o Dutra e o outro da Petrobras. Eram a favor da reestatização? Da reestatização. A Dilma e o Palocci tinham opinião sobre o assunto? Tinham. Nós já sabíamos. A Dilma, eu diria, ela ali foi mais vou agora dar minha opinião própria. Tá? Não, eu não quero. Uma coisa é eu dizer fato concreto, outra coisa eu dar a minha opinião. Palocci, eu digo fato concreto. Ele estava alinhado com o presidente. E o governo não quer e não aceita a reestatização. A Dilma, ela não explicitou. Mas eu conheço, sendo a Dilma, eu tenho quase certeza que ela só se engajou nesse processo por uma questão de disciplina e por lealdade ao presidente. Mas não é o que ela pensa. Não estava dentro do perfil dela. Aí é opinião minha. Posso até que eu esteja enganado. Posso estar cometendo uma injustiça, mas é minha percepção em função do conhecimento do perfil da figura. Tá. E aí depois da reunião, então teve esse freio de arrumação. Depois disso, o que aconteceu em relação a esse tema de reestatização? Morreu. Eu diria que morreu. Ele ficou abafado, mas eu diria que até hoje esse tema não é acabado. Porque, veja, até quando a Petrobras bota os investimentos para serem desmobilizados, como ela botou agora, já houve uma ação para poder, vamos parar para acertar. Sempre tem alguma coisa para retardar, ou isso ou aquilo. Eu só vou dizer que morreu definitivamente quando a Petrobras vender a sua participação relevante que ela tem, minoritária, relevante, dentro da Braskem. Depois de 2003, teve aquele evento da compra da participação da Suzano, a tentativa de construção da concorrente, que nós precisamos, mais uma vez, voltar a ter diálogo. Não, aí não foi voltar. Aí foi agir. Aí foi agir. Porque, efetivamente, o que houve naquela época foi um absurdo. Só para a gente situar, a gente está falando de que época? 2000 Época de Gabriel. Então, só para fazer um corte aqui. Essa reunião no Palácio do Planalto, que o senhor falou que freio de arrumação, nada mais foi do que o Lula reafirmar um compromisso de campanha que teve com o senhor lá atrás, antes de ser eleito. Que o governo... O senhor cobrou dele essa posição. Exatamente isso. Tá. Aí passou, depois dessa reunião, o senhor vai falar agora um tema que esse tema voltou à tona. Pois não. Aí o que foi que houve? Não é esse tema voltou à tona. Voltou indiretamente. Que perturbava tudo. Sempre nós defendíamos que deveria se ter duas empresas, dois grandes grupos na área petroquímica. E achávamos nós que a tendência maior era a Suzano ou o grupo Ultra ser o outro lado. Ser o outro contraponto, vamos dizer assim, dentro do Brasil. Quando foi nossa grande surpresa, nós nunca acreditávamos no grupo Ultra no Rio de Janeiro, o Paulo Gaia. Unipar. Não acreditávamos no grupo Unipar, pela fragilidade como organização, como grupo, do ponto de vista de governança de tudo, sucessão, etc.
mas achávamos que tinha condições, mesmo com os problemas que eles tinham, o Grupo Suzano, apesar de ter a área de papel e celulose, que concorria com a absorção de dinheiro, competindo com o problema de capitalização, que ambos os negócios são de capital intensivo, mas nós acreditávamos que estava por ali, ou o Grupo Ultra ou o Suzano. Quando fomos surpreendidos numa negociação que a Petrobras fez, de uma hora para outra, com a Suzano, adquirindo a participação da Suzano na Petroquímica. Foi em 2006. Vou dar um dado aqui, porque eu, quando soube disso, que pedi umas notas, discuti com o meu pessoal, me capacitei, foi uma das poucas vezes que eu fui ao presidente Lula e cheguei a ser até um pouco agressivo. Porque eu fui para realmente, eu ia tomar como organização uma atitude. O Petrobras chegou a adquirir, vocês que têm noção, esse negócio com 12 vezes o EBITDA. Explica pra gente o EBITDA, porque em termos técnicos é importante. EBITDA vamos dizer assim, o 12 vezes o valor que ela tem de geração de caixa, de receita. Tá? O senhor quer dizer com isso o que normal, ela foi super avaliada? O normal é 6, 7. Então, trocando em miúdos, normal é 6, 7. Uma super valorização do valor. Total, do preço total. E aí eu realmente... E só ficando nesse tema ainda, quem fez essa avaliação da Suzano Petroquímica? Quem chegou nesse valor de 12 vezes? Não conhecemos, não sabemos. Aí foi um programa entre Petrobras e Suzano, que de uma hora para outra isso aconteceu. Por quê? Porque aí com isso a Petrobras assumiu o outro lado, em vez de ser um privado, seria ela. Então, ela concorrendo com a Braskem, onde ela própria era sócia nossa. Quer dizer, uma excrescência absoluta. Aí eu fui ao presidente e abri o jogo. Falei sobre a forma com que foi comprado, o absurdo. Claro que aí tem N outros interesses, que eu não quero entrar no mérito. O que eu não quero e não posso aceitar é concorrer com a Petrobras dentro de uma linha que o governo disse, posição de governo, que não ia existir mais reestatização. Quais são esses outros interesses que o senhor acha que tem por trás dessa, sem dúvida, além dos ideológicos? Deve ter tido aí interesse, aí é aquele negócio, são pressuposições. Mas o senhor tem conhecimento de alguma ilicitude nesse negócio? Seria leviano da minha parte. Quem que tocou esse negócio da compra? Porque é de convir que fechar um negócio sem uma licitação, tá? Num nível quase que o dobro daquilo que normalmente é fechado, alguma coisa, não acontece essas coisas por acaso. Quem foi que comandou essa compra por parte da Petrobras? Não sei dizer. Sei que era da gestão do Gabriel. Agora, se ele estava envolvido ou não estava envolvido, quem estava envolvido, quem fez... O senhor lembra qual diretoria que era responsável por essa área? Não, mas com certeza era... Olha, com certeza podia estar entre a presidência, entre a área financeira, entre a área industrial, de abastecimento, estava por aí, está aí por aí. Se é uma delas, se é uma combinação dentro delas, ou se são as quatro, eu não sei. A Suzano era de quem? Assim, era de algum grupo identificado, assim, algum grupo econômico? Fefa, da família Fefa. Então, e eles venderam todas as ações? Então a gente fala aquisição, foi o quê? Comprou o controle? Comprou a empresa toda. Integralmente? Integralmente tudo. Olha, tem até lógica a Suzano querer vender, como eu disse. Por quê? Porque a petroquímica deles competia
com a disputa de capital com outra área de investimento que eles têm forte, que é a área de papel e celulose. Então, nós sabíamos, por isso que nós achávamos até que, apesar de ser natural eles tinham mais coisa na petroquímica que justificasse eles serem o segundo player forte dentro da petroquímica. Esse era o ponto que nós, pelas nossos estudos, que nós temos de avaliar toda essa questão de mercado, etc., achavam que era muito mais factível a questão lá do grupo Ultra do que da Suzano. Quando não foi a nossa surpresa. Por isso é que eu tenho poucas informações concretas, porque nós mesmos fomos surpreendidos pelo que aconteceu. De uma hora para outra, não sabíamos mesmo de uma hora para outra. Foi a questão de você dormir com Maria e acordar com João. E me diga uma coisa, antes do senhor ir falar dessa conversa com o Lula, o senhor falou que foi 12 a 13 vezes o valor do EBITDA. Isso representa quanto em reais, o senhor lembra? Eu sei que normalmente é quase o dobro. Tá. O senhor não lembra do valor de mercado que foi vendido? Não. Tá. O valor que foi vendido. E aí foi que houve. Quando eu levei, que eu mostrei as coisas e disse que eu não ia aceitar, está escrito? Está tudo escrito aqui. Está no anexo? Está no anexo. Então, o senhor lê para a gente, está no anexo já, mas... Posso ler? Pode. A Suzano Petroquímico valia 1,2 bilhões à época e tinha uma dívida de 1,4 bilhão. A Petrobras pagou aos acionistas controladores cerca de 2,7 e assumiu ainda a dívida, perfazendo um preço equivalente a mais de 4 bilhões. Eu manifestei minha surpresa e indignação com a referida aquisição. Então esse valor de 12 a 13 vezes o valor do EBITDA é representado em reais? Em reais nesse valor. Tá. Ou seja... na época, né? Na 2007. Época. Tá. Então, perfeito. Isso já constava do anexo do senhor. Agora vamos voltar o senhor ficou muito contrariado com isso e foi conversar com o presidente Lula, contrariação. Com o presidente Lula e disparamos uma série de ações também a nível do Congresso. Tá. Porque nós íamos partir para... Então o senhor foi conversar com o Lula, depois a gente fala do Congresso. Como é que foi? Foi bem incisivo em relação ao Lula, essa conversa foi bem... chegou a ser ríspido com ele. O Lula ouviu, o que você está me trazendo é isso mesmo? Eu disse, presidente, eu já trouxe alguma coisa para o senhor que depois não foi a verdade. Então, o que eu estou lhe trazendo, se eu tivesse vindo aqui no quente, como eu queria vir há 2 dias atrás, eu queria vir aqui com a certeza. Por isso que eu procurei atrasar 2 dias de uma coisa da extrema importância como essa. E ele então disse, olha, se isso é isso, vai ser desfeito esse negócio. Ou vai se encontrar uma forma. Moral do negócio. A Petrobras foi obrigada a vender parte, aí eu não me conheço mais detalhes, mas vender parte para a Unipar. A parte dela, quem assumiu foi a Unipar. Então, mas essa venda... Então ela saiu do circuito. Essa venda da Unipar já era prevista ou foi por conta que o Lula mandou dar um jeito? Foi por conta do posicionamento que a Odebrecht teve de não permitir que a Petrobras pudesse... Era uma forma indireta, indisciplinada de reestatização. Entendi. Então, a forma da Odebrecht voltar a sair do negócio... A forma que eles encontraram... foi vender para a Unipar. E por que para a Unipar? Porque era um outro grupo que existia, capaz, e que estava na petroquímica... Capaz de comprar. Capaz de comprar. E por que a própria Braskem não podia... Porque naquele momento, se a Braskem fosse comprar, nós não íamos comprar por esse preço. Então, superfaturado. Com certeza. Ela não ia ter condição de vender por um valor menor do que comprou da Suzano. Esse é o problema. Foi por que a Unipar... Não, eu disse ao presidente...
Desculpa, Como é que é? eu vou dizer, se eu me pergunto. Pois não. Eu disse ao presidente uma coisa muito importante, que isso buliu nele. Disse, presidente, eu só quero lhe pedir uma coisa. Se por qualquer motivo não puder ser desfeito, eu vendo mais barato, 10, 15% mais baixo do que isso, mas a Braskem está à venda. A Petrobras compra também. Eu ia fazer o maior negócio da organização. Só para explicar, o ativo da Unipar fundiu com os ativos da Suzano. Então, os ativos da Suzano se preservaram o valor da aquisição e o da Unipar também teve seu valor inflado. Por isso é que não houve problema. Então não houve uma compra, houve uma fusão. É uma fusão. Em que a Unipar resultou como controladora. A Petrobras ficou ainda. Ficou, mas minoritariamente. Que é a Quato. Essa que é a que Quato. foi criada a Quato. Não deu certo depois, né? Aí que no futuro a Quato começou a ter improdutividade, E o endividamento altíssimo. Comprando a Quato, que eles estavam com endividamento grande, etc. Aí quem comprou? Aí foi isso? eu lhe confesso 2010. que eu não tenho. Eu não tenho domínio de. Eu sei que nós compramos a Quato. Nós aprovamos no Conselho. Qual foi o valor da compra da Quato? Também não sei, mas com tem certeza. essa informação, né? Com certeza tem essas informações, deve ter feito. Deve ter sido colocado em alguma coisa. Está no balanço da Braskem. Isso é porque esse é Olha, algum relato já foi colocado isso tudo, hein? Tá. Eu Deve tenho quase estar em certeza. algum anexo, né? Não no meu, entendeu? Não no meu. Tá. Mas de algum. Tendo aquela visão de que eu procurava sempre fazer com que todos contassem tudo, eu não dominava isso. Eu aprovei a compra da Quato. Me lembro isso. Chegou lá uma análise, nós nos reunimos no Conselho da Odebrecht aprovou. O detalhe disso, quem foi, que fez, como foi, etc., eu não conheço. Mas alguém... Hein? Doutor. Porque não consta. Sim, exatamente. Ela dificilmente estará aí, porque não consta. No meu, entendeu? Tá bom. Outras pessoas, por exemplo. Não, só para terminar o raciocínio do doutor, me interrompeu o raciocínio, sabe? Que ele estava na linha dele. Depois que eu terminou, o senhor... Bem, esse é um dado que depois os advogados podem trazer. Certamente os colaboradores da Braskem, ligados à Braskem, devem estar relatando esse fato. Eu acho que já foi com mais detalhe. Essa reunião que o senhor fez com o presidente Lula para tratar especificamente para demover a Petrobras, dessa estatização, o senhor lembra onde foi? Você está falando de qual? Da Sempre Ipiranga? no Planalto. Aquela que o senhor pediu para Petrobras todas desfazer da compra da Ipiranga? Da Petroquímica. Suzano. Da Suzano, lá na Petrobras, no Planalto. Sempre. Então o seu pedido foi atendido imediatamente, praticamente. Imediatamente. Daí, o senhor se lembra quando? O senhor se lembra quando? Hein? O senhor se lembra quando que foi a data assim aproximada? Claro. Não, essa daí. Ela foi em 2007. Deixa eu ver aqui. Não, está aqui, Adriano. Certeza. Tem agenda desses os dados de corroboração? Será que tem essa agenda? O problema é esse, a gente não sabe se é essa exata, né? Entendeu? 2007. É 2007, eu sei de qual isso. Mas vocês 2007. Vocês não conseguiram resgatar o dia, não? Olha aqui, ó. Tem inclusive que tem outra reunião. Me lembra? Por isso que eu estava. Outra reunião foi realizada em 2007, também no Palácio do Planalto, após o anúncio da aquisição da Suzano Petroquímica pela Petroquisa Petrobras, por um valor 3 vezes superior ao valor da empresa em Bolsa de Valor e cerca de 12 a 13 vezes o valor do seu EBITDA. Isso. Colocado aí. Olha, todos os encontros, sempre, por exemplo, depois que ele saiu do governo, a gente pode até voltar depois, mas só para clarear, se me permite, depois que o Lula deixou de ser presidente, eu continuei me encontrando, claro, muito menos, tá? Mas aí era no Instituto. Então, eu diria,
quando ele foi presidente durante 2 anos, e depois que ele deixou de ser, 2 mandatos, depois dele deixar de ser presidente, só houve 2 lugares de encontro institucional, formal, ou no Palácio da Alvorada ou no Instituto Lula. Então, esse era o ponto. Antes não. Antes existiam vários, na casa de Mário Covas, houve aquilo tudo, entendeu? Essa reunião participou outra pessoa? Não. Só o senhor? Não. Essa de 2007, você foi reclamar, Alexandrino não estava? Não. Alexandrino, quando ia, ele ficava na antessala esperando. Ele não entrava. Ok. Estou tentando ver aqui. Tá, não. Colegas, mais alguma coisa sobre esse tema? Advogados? Eu tenho só uma pergunta. Quando a Braskem adquiriu a 4, em 2010 já, não foi isso? Eu acho que concluiu. Acabou concluindo em 2011, não foi, Adriano? Salvo engano? Não, mas eu acho que concluiu em 2011. Em 2010 a 4 acabou sendo vendida para. Já foi um valor de mercado. O senhor autorizou essa aquisição. Não conheço detalhes. Quer dizer, não é que a gente não tem. Mas interessava para o grupo essa aquisição? Claro. Mas fica muito. Até porque esses negócios ficarem soltos, aí a Petrobras, como estava, ela ia buscar alguma alternativa para voltar. Então. O senhor não se recorda valores dessa aquisição do grupo da Braskem pela 4? Eu não, mas com certeza tendo todos os dados. Como eu só fiz aprovar no Conselho a aquisição, a Braskem que operacionalizou tudo isso, eu não conheço os detalhes. Sem mais perguntas. Só um último questionamento complementar. No início desse anexo, o senhor menciona que nesse contexto de consolidação do setor petroquímico, a criação da Braskem implicou em necessidade de pegar empréstimos privados e teve um problema de financeiro. O senhor poderia falar sobre isso? Isso foi em 1998, 99. Nós ficamos altamente alavancados, proveniente de aquisições que nós fizemos diversas, para chegar ao nível que nós chegamos já naquela época, quando inclusive concluímos com a compra da Copene, que foi vendida em leilão pelo Banco Central, na época, o Banco Central, tendo ele assumido uma série de outras empresas devedoras, provenientes do Banco Econômico, etc. Aí o Banco Central, que tinha assumido esses ativos em prol de compensação das dívidas que esses bancos tinham, etc., e terminou, então, indo isso ao leilão. Houve vários leilões, 2 ou 3. O Grupo Ultra queria aproveitar e minimizar os valores, dando valor menos do que o Banco Central colocava como teto mínimo, terminou não adquirindo, e aí nós resolvemos passar, inclusive que nós estávamos também vendendo para desalavancar naquela época uma parte que era nossa de CPC e PVC lá na Bahia e em Alagoas. E aí houve, isso me lembro perfeitamente, eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro para uma reunião no Banco Central, onde eu colocava a posição nossa de sair de comprador, de vendedor para comprador. E aí eles fizeram o leilão novamente, porque eles não iam fazer mais o leilão, fizeram novamente o leilão e nós entramos e adquirimos, pelo valor que ele, vamos dizer, o Banco Central queria. Então, isso foi feito naquela época e isso aumentou mais ainda a nossa alavancagem. Tanto assim que nós chegamos a vender, naquele período, cerca de quase 2 bilhões de dólares de investimento. Por exemplo, nós éramos sócios da CCR, que tem as empresas. Nós éramos fundadores, sócios fundadores. Nós vendemos.
nós tínhamos um poço na Petrobras, aquele, como é o nome, Bejupirá Salemo, nós vendemos. Nós trabalhávamos no Mar do Norte, ainda trabalhamos no Mar do Norte, perfurando lá. Nós vendemos parte de coisas que nós tínhamos lá. Ou seja, nos desfizemos de alguns ativos por causa da alavancagem que a gente fez, por causa da petroquímica que nós tínhamos priorizado. E atrasou. Quer dizer, esse processo de ida e vinda da Petrobras fez com que houvesse um atraso na consolidação da petroquímica. E isso, naturalmente, por exemplo, nós nos prejudicamos, porque nós nos endividamos quando era para poder ter esse retorno mais cedo, e ao contrário, ele se estendeu, porque levou muito mais tempo para se concretizar as coisas. A petroquímica era muito fatiada, porque tinha aquele processo tripartite. Cada fábrica era um sócio nacional, um sócio estrangeiro, que era de tecnologia, e tinha a Petrobras, via Petroquisa. Era um tripartite, que foi criado com Geisel, naquela época, que era uma linha a linha era de substituição de importação, que na época foi válida, mas é aquilo, com toda a vida, como Bolsa Família, etc., se deteriorou com o tempo. E, em vez de ser positivo, começou a ser mais negativo do que positivo. Então, a mesma coisa é se não houve quem alterasse esse rumo, ajustasse ele para a nova realidade. Entendeu? Então, a petroquímica foi um processo muito tumultuado. Então, olha, para ter uma ideia, foram mais de 37 empresas que nós fomos adquirindo participações da estrangeira, depois da nacional, para ir fechando, e ainda ficava a petroquímica. Essa participação que a Petroquisa tem, Petrobras, ela é fruto dos resíduos desses diversos empresas que nós fomos adquirindo, a parte do estrangeiro e a parte do nacional, e ela ficava remanescente e vinha. Quando consolidou tudo isso, ela ficou com 36% aproximadamente, se eu não me engano. A Braskem adquiriu ativos do Grupo Piranga? Como é que se deu isso? A Braskem, o Grupo Piranga era nossa sócia, lá na Copersul, no Sul. E a Braskem adquiriu, o Grupo Ipiranga, a parte petroquímica. Que o Grupo Piranga ele tinha a parte petroquímica e tinha a parte de distribuição. Quem comprou a parte da distribuição foi o Grupo Ultra, que comprou. Então, nós compramos a parte de distribuição, de petroquímica. Como se deu a Petrobras nesse momento que a Braskem adquiria a parte petroquímica do Grupo Piranga? A Petrobras, ela atrapalhou os negócios? Sempre. Então, olha, eu vou responder de uma forma geral, porque a cada momento que surgia, qualquer oportunidade para ela perturbar, atrapalhar, ela fazia. E como que o senhor precisou recorrer a auxílio do governo no sentido de afastar a Petrobras ou simplesmente... Teve um ponto que eu me lembro perfeitamente, que onde foi que você viu aqui? Está aqui. Já mostrei. Por exemplo, posso ler? Sim. Mais um exemplo do empenho do ex-presidente em nos ajudar foi quando, em 2005, ele agiu para que a Petrobras não comprasse a participação da Petroquímica Ipiranga, na Copersul, ao invés de exercer a opção de aumento de capital na Braskem. Quando da criação da Braskem em 2002, foi inicialmente concedida à Petroquisa uma opção para adquirir ações da Braskem de forma a igualar a participação da organização na Braskem. Esta opção era para ser exercida inicialmente até o dia 30 de abril de 2005,
mas foi sucessivamente prorrogada até abril de 2006, quando a Petrobras acabou por desistir do seu exercício. O exercício da opção daria a Braskem uma vantagem competitiva no Polo do Sul. Contudo, durante esse mesmo período, tínhamos informações de que o plano real da Petrobras era adquirir a Ipiranga Petroquímica, o que nos isolaria no Polo Petroquímico de Camaçari e reduziria significativamente a competitividade da Braskem, pondo seriamente em risco o nosso projeto de consolidação do setor. Estive com o presidente Lula para alertá-lo dessas manobras e a Petrobras acabou por não adquirir a Ipiranga, o que permitiu, já em 2007, a Braskem adquirir os ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga. Então, várias investidas houve. Essa prova tem aí. A Petrobras quis atrapalhar os negócios da Braskem nesse momento, e aí o senhor teve que fazer a reunião. Eu diria até que não é, o correto não é a volta atrapalhar a Braskem. O objetivo era reestatização. Esse que era o objetivo. Não, mas afetaria, porque isolaria. Sim, mas é decorrência, entendeu? Não é o objetivo principal era esse. E para que evitar que isso ocorresse, esse programa de estatização, foi necessário fazer reuniões, o senhor se recorda de uma reunião? Toda vez que tinha um negócio desse, eu procurava o presidente pelo compromisso que ele tinha assumido comigo lá atrás. Aí o senhor fazia diretamente com ele? Direto. Quer dizer, só ia ele quando as coisas não eram resolvidas embaixo. Quer dizer, eu não... nunca eu procuro evitar levar problemas para as autoridades. Eu sempre procurei isso. Entendeu? Eu só levo quando não tem jeito. E levo com alternativa de solução. Aí faz parte da nossa forma de agir. O que eu acho que é um respeito que a gente deve ter às autoridades, não é só chegar lá, cobrar, exigir compromissos e não dar alternativas. Muitas vezes foi surpreendido também, eu tenho certeza, aquele negócio da Suzana, essas diversas investidas, quer dizer, foi uma indisciplina da Petrobras, desrespeito até certo ponto, como posicionamento do governo, controlador. Sempre foi assim. E a aquisição foi rentável para o grupo Braskem? A maioria foi, mas teve... Essa aquisição específica do grupo Ipiranga beneficiou? Posso lhe dizer o seguinte, se não foi o importante, era tão importante para a consolidação, porque nós ficarmos capenga na Copersul e ficarmos só em Camaçari, do ponto de vista de estratégia de mercado e de logística, é um negócio, um desastre. Seria um desastre como negócio. Esse negócio, por exemplo, a lógica petroquímica, a nossa ida para o México, quando nós fizemos esse maior investimento brasileiro no exterior, é um investimento de 5,3 bilhões de dólares que nós fizemos no México, ali é aproveitando o gás que a Petrobras de lá, a Pemex, tem, e o mercado é todo americano. Por isso que, inclusive, essa posição do Trump, nós estamos tendo... Então, nós estamos pensando, inclusive, são esses artifícios que o empresário não tem jeito. Nós estamos pensando em transferir, provavelmente, a sede da nossa empresa do México para os Estados Unidos. Porque tudo que ela produz no México é para o mercado americano. Já que o mercado americano, via esse novo presidente, está definindo um programa aí de taxação, de impedimento, etc., então é diferente você ter uma empresa americana lá. Então, estamos reestudando. Olha, não é fácil. Como você lida com essa idiosincrasia desses políticos? Não é fácil. Mais alguma coisa sobre esse tema? Então, vamos encerrar o termo número 5
nominado no anexo como Lula, consolidação do setor petroquímico, colaborador Emílio Odebrecht, dia 13 de dezembro de 2016. 14 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, depoimento do colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, membros do Ministério Público presentes, passando agora para o tema contido no anexo 29, nominado como Notas de Marcelo Odebrecht, entre aspas, MEETPR, traço 200, inclui 100, ponto, não, 300, ponto, ou 100, VAC, aspas. Então, isso aqui é mais uma nota encontrada nos bens do Marcelo Odebrecht, que foi intuitivo que teria algum assunto relacionado ao senhor, que ele iria falar com o senhor sobre esse tema, e a gente pede que o senhor pode esclarecer, o senhor lembrou do que se trata essa nota. Primeiro, sinceramente, tive muita dificuldade de materializar. O que eu sei é de que ele, num determinado momento, eu perguntando a ele qual era o valor, ele me falou 300, consta aí. Mas o que é MEET? O senhor lembrou o que é? Não, é MIT. É reunião. MIT, tá. É o que eu deduzi. Tá. Que deve ser, eu não encontrei nada que pudesse não ser a palavra em inglês. E PR. PR com presidente. Então, alguma coisa, por isso aqui, se tratando reunião com o presidente, Lula, e tem a ver com Lula, aí eu me senti na obrigação. Aí tem umas valores e no final tem VAC. Não descobri o que é isso. O que é o VAC? Não consegui descobrir. Então, entendeu? Vamos lá. Então, e os valores? O senhor tem... Esses 300, sim, e aquela disputa, é o que eu coloquei, aquela disputa entre... O senhor mencionou um valor de 300 milhões no outro depoimento. É esses 300? Senhor? Quer dizer, estou deduzindo que seja. Tá. Os 300 que ele tinha me falado, que foi a contribuição dada naquele programa da conta corrente, etc. Segundo, esse negócio de 100, de 200 inclui 100, para mim é aquela disputa que ele pediu para mim que eu procurasse falar, e que houve até aquela colocação que eu fiz de jacaré e crocodilo, e mostrando a ele de que no fundo um estava querendo minimizar, outro estava querendo maximizar, e que era importante eu dar o puxão de orelha no meu pessoal para não minimizar tanto, e ele dar o puxão de orelha para não maximizar tanto. Foi, no fundo, que eu pude depreender do que ele quer dizer nessas notas aí, como lembrete dele para conversar comigo, que eu não me lembro dele ter conversado de uma forma completa. Entendi. Assim, organizada, agora, não. Esses valores, então, o 300 o senhor explicou que seria aquele valor contido naquele período de contribuição que dentro de um programa de conta corrente que ele tinha lá. Tá. E nisso aí tinha... Quem era nessa época, o senhor citou no passado o Delúbio e o Vacari. Em outro depoimento, como as pessoas que... Não, eu nunca tive com o Vacari. Não, então tá. Então, nessa questão de campanha, o senhor não tinha contato com os tesoureiros? Pode ser Vacari, pode ser Vacari. O senhor tinha algum contato com os tesoureiros ou não? Também não. Não? Não. O Vacari, por exemplo, eu não conheço. Esse VAC pode ser Vacari ou o senhor não sabe? Não sei. Pode ser. Mas como eu não tinha contato, não conhecia, não conheço, inclusive, a não ser de então, a parte do senhor nessa história seria só... o PR. Só o PR. Só falar com ele a reclamação, como o senhor já explicou. Exatamente. Arbitrar uma discussão de valores. Exatamente. Tinha surgido um impasse entre, acho que era Palocci nessa época. Exato. E Marcelo, e aí o Marcelo levou o problema ao senhor. Exatamente. Tá. Ok. Mais alguma coisa sobre esse... Provavelmente ele deve ter incluído aí alguma coisa dele mesmo, de ação dele mesmo, que não tem nada a ver de ligação comigo, e não deve ter falado isso comigo. Quando o senhor usa essa expressão do crocodilo do jacaré, é justamente isso, dizendo que antes eles
se saciavam com um valor e estavam querendo mais, é isso? Isso. O jacaré e o crocodilo são muito parecidos. Isso. Mas um vai até 3 metros, o outro vai acima de 5. Entendi. Então o problema era isso, era o aumento dos pedidos de dinheiro. Das exigências. Exigências de dinheiro. Tá, mais alguma coisa? Doutores, mais alguma coisa? Não, né? Não, obrigado. Então, vamos encerrar aqui o termo 29, relacionado ao anexo 29, Marcelo Odebrecht, MIT, PR. Eu acho que... Aqui tá. Esse aqui tá funcionando, né? Já? Tá, então tá ligado. Inicial com Bem, bom dia. Dia 13 de dezembro de 2016, na sede num dos prédios da Procuradoria-Geral da República, num dos anexos, presentes os advogados Dr. Adriano Maia e doutora Mônica Odebrecht, presente o senhor Emílio Odebrecht e o advogado Dr. Theo Dias, presentes os membros do Ministério Público Alisson Nelício e Fernando Antônio e Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Vamos dar início ao termo de depoimento número 1 do colaborador Emílio Odebrecht. Antes, fazendo umas pequenas advertências sobre o Emílio, o dever de dizer a verdade. O senhor aqui está, na qualidade de colaborador, está renunciando o direito ao silêncio e tem o compromisso de dizer a verdade. E a sua colaboração é importante que ela seja efetiva conforme determina a Lei 12.850. Tanto os fatos que o senhor vai relatar quanto as provas tem que auxiliar a investigação, o deslinde da investigação, não podendo o senhor omitir ou deixar de falar nada, nem qualquer tipo de reserva mental. Vamos começar então, doutor Emílio, com um pouquinho da sua trajetória profissional dentro do Grupo Odebrecht. Que ano que o senhor começou a trabalhar no Grupo Odebrecht? Comecei a trabalhar no grupo... Bom dia. Primeiro eu comecei a trabalhar no Grupo Odebrecht 2 anos antes de me formar. Mas antes, eu já vinha trabalhando com meu pai num processo de aprendizado, não só como me preparando para ser estagiário, como também ser humano, vamos dizer, cidadão. Me formei em 68, entrei naturalmente então 66, 67, por aí. Na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, engenheiro civil, e muito rapidamente, logo no início, eu assumi como primeira função todas as subsidiárias da organização, que eram ex-departamentos de especialização da engenharia. Depois, assumi um programa no sul do Brasil, a área de engenharia. Depois, eu efetivamente assumi toda a área de engenharia. E lá para 91, meu pai então se desligou do conselho. Eu não só assumi, como participei do conselho, que em 98 ele se desligava do conselho aproximadamente. Então, a partir de 98 eu acumulava a diretoria, a presidência, diretor-presidente do grupo, e acumulava a presidência do conselho. Isso para mim foi muito útil, essa experiência, para eu saber que isso não se faz. Coloca-se a organização em risco, você não tem um conselho que no fundo termina sendo verdadeira lagartixa, porque você, como presidente do conselho e presidente
do executivo, você já, quando leva para o conselho, já leva coisas onde, de uma forma ou de outra, você já fechou com seus liderados. E aí fica um conselho menos eficaz, coisa que nós tomamos medida nesse sentido muito drástica. E outra foi a relação hierárquica de pai e filho, que também me fez eu poder fazer com que, antes de, quando Marcelo foi testado para poder efetivamente assumir a organização, eu procurei e convidei um companheiro chamado Pedro Novis, para ele assumir, que ele assumiu em 2002. Eu quis concluir uma fase que não haveria mais retrocesso com referência à petroquímica, em função dos objetivos que nós tínhamos, e também as alavancagens que foram feitas pelo grupo. Eu queria estar com isso muito bem administrado, para não ter mal interpretação junto ao mercado financeiro. Então, me desliguei da área executiva, convidando o Pedro Novis para assumir, com não só dar continuidade aos nossos programas de crescimento, mas também da formação do Marcelo. Sim. Ele assumiu durante 7 anos aproximadamente, quando o Marcelo veio assumir em 98, 99, ou 2008, 2009. Então, antes, o senhor está falando que ele assumiu a presidência do grupo, ou da construtora? Marcelo já tinha, quando Novis assumiu em 2002, eu não me lembro bem se Marcelo já era ou se naquele momento assumia a presidência da construtora. Ele assumiu em 2002. Tá. Aí o Pedro Novis ficou na presidência do grupo de 2002 a 2008, quando então Marcelo assumiu. 2009. Tá. Hein? 2009. Tá. Pois não, pode prosseguir. Eu posso corrigir ou não? O colaborador pode consultar os advogados sempre, só para lembrar alguma coisa, só não esquecendo que... As datas. Não, pode, perfeito, sem problema. Realmente, só não esquecendo que o depoimento é dele, mas pode ajudar ele em alguma... Pronto. Inclusive ele está com as anotações aí, pode consultar, e os advogados podem lembrar ele de alguma data que ele tenha esquecido, sim, doutora Mônica, sem problema. Pois não, doutora Mônica. Esse foi então, e aí em 2002 eu me desliguei e fiquei da área executiva, fiquei exclusivamente como presidente do conselho, seguindo esse aprendizado que eu tive durante 4 anos, de ter acumulado a presidência do conselho e a presidência executiva. Entendi. Esse, eu poderia, um resumo daquilo que aconteceu na minha, vamos dizer, na minha trajetória na organização. Tá. Então, alguma coisa mais relevante que você... E hoje, aí o senhor, depois que foi ficou só como presidente do conselho, o senhor ficou até quando como presidente do conselho? Continua até hoje? Continua até hoje. Mas não teve, chegou a se desligar em algum momento? Não. Não. Sigo como presidente do conselho desde 2002. Tá. E além de presidente do conselho, hoje o senhor tem algum cargo executivo no grupo? Não. Hoje. Tá. Hein? Sim, aí está me lembrando aqui, realmente, primeiro, com o surgimento do negócio da Lava Jato, que eu estava num processo de saída gradativa, já estava pensando se eu ia colocar um presidente de conselho profissional ou se eu ia fazer algum daqueles assumirem. Isso eu estava ainda em reflexão quando surgiu as questões que Marcelo foi preso, e aí eu estava exatamente com os netos nesse momento, voltei para São Paulo e percebi muito claramente as coisas que iam efetivamente não ser nada de curto prazo, então resolvi me mudar para São Paulo e aí ter uma posição não de executivo, porque eu elegi imediatamente substituto de Marcelo, que era o Newton, que foi
oficializado. Que hoje é o presidente continua o presidente executivo da organização, do grupo como um todo. E eu busquei dar o apoio a ele muito mais na área do pessoal, para que o clima não se deteriorasse. Entendi. Essa foi mais minha missão e isso fez com que eu tivesse... Passei a morar em São Paulo. Tá. Isso com o aparecimento da Lava Jato, né? Agora, nesse período que o senhor ficou como presidente do Conselho, além disso, o senhor fazia algum outro papel, como interlocução com autoridades? Qual era o seu papel, além de participar das reuniões do Conselho? Alguma relação que a pessoa o senhor manteve, apesar de não ter cargo executivo? Fazia. Eu não consegui passar, desde 2002 que eu vinha lutando, 4 pessoas. Um foi Antônio Carlos Magalhães, mas depois faleceu. Infelizmente não consegui passar ele nem para Marcelo, nem para Pedro Novis, nem para Pedro Novis, nem para Marcelo. E também o presidente da Venezuela, o Hugo Chávez, o Zé Eduardo dos Santos, presidente de Angola, e o Lula, porque antes, 2002, já foi o Lula. Antes disso, era o Fernando Henrique. Eu não tentei nenhuma transferência, porque já não precisava, porque até lá eu era o executivo. Entendi. Entendeu? Então foram essas pessoas com quem eu, não tendo tido a oportunidade de poder transferir essa relação, por diversas razões, uns não aceitavam, outros pelo convívio de 35 anos, não quiseram, e não valeu a pena insistir mais, e aí eu continuei dando esse apoio com essas pessoas. Então, o papel do senhor junto a essas pessoas que o senhor citou era fazer a interlocução com a empresa, né? Claro. Os temas eram relacionados também à empresa. Também, mas nunca eu tive com eles uma relação só de empresa. Quer dizer, eu sempre procurei ter com qualquer autoridade, principalmente nesse nível, uma preocupação voltada para os interesses do país e os interesses dele como chefe de governo. Entendeu? Que eu entendia que devia ser as prioridades, então procurava influenciar para que ele pudesse perceber, para quem tinha uma visão não só de Brasil como de mundo, capaz de poder contribuir, inclusive trazendo ideias que, sem dúvida nenhuma, muitas delas foram, o que existem hoje no país, foi fruto dessas nossas provocações e contribuições. Deixa eu seguir aqui. A gente vai falar em outros temas, outros anexos, alguma mais a miúde sobre esse relacionamento com alguma dessas autoridades, especialmente as que ainda estão vivas, né? Perfeito. Mas ainda nesse plano geral aqui, desse primeiro anexo, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema desse anexo, que é um panorama geral, especificamente da sua trajetória profissional e desse cenário geral? Porque aí o próximo tema vai ser um tema já mais específico. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, ou se os advogados quiserem também fazer alguma pergunta para o senhor, fiquem à vontade. Só uma desculpa. Os colegas aqui também, eu não sei nem se eu apresentei, mas os colegas também vão fazer perguntas aqui. Fica à vontade. Se quiser. Só aproveitando essa última fala do senhor, quão importante é essa relação empresariado, presidência de um país, que o senhor mencionou rapidamente, como é que o senhor vê isso como empresário, enfim, da experiência do senhor, o que é que o senhor pode falar dessa relação, sobretudo no contexto brasileiro? Olha, eu sempre entendi e sempre entendo que efetivamente, infelizmente, se deteriorou muito na questão de nivelamento por baixo das coisas. Mas a nossa linha sempre foi uma linha, e meu comportamento com eles, e deles comigo, sempre foram muito construtivos, muito positivos,
não tinha nada que significasse aquilo que hoje efetivamente se encontra na política de um modo geral, que não é hoje. Que esse é um ponto que eu botei aqui, doutor Sérgio Bruno, também, e que eu gostaria de dar uma ênfase. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Que eles queriam orçamentos. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Entendeu? Não exime em nada a nossa responsabilidade, não exime em nada a nossa benevolência, não exime em nada que nós praticamente passamos a olhar isso como normalidade, porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normal. E vou lhe dizer uma coisa, quando nós fomos para o exterior, nós fomos, e principalmente quando fomos para os Estados Unidos e Europa, que nenhuma organização brasileira de prestação de serviço foi, nós fomos com a finalidade de poder testar duas coisas. Porque sempre fizemos um processo de reciclagem. Todos os companheiros dessa organização já passaram pelo exterior, para eles terem uma visão de mundo, convivessem com concorrência efetiva. Concorrência real. 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 Quer dizer, disputar, baseado em produtividade. Porque nos outros países, principalmente no Brasil, você não fazia muita engenharia, não. Nós dávamos ênfase à engenharia porque entendíamos que era a forma de a gente ter uma ascendência, um posicionamento diferente no exterior e ter condições de realizar de forma diferenciada no Brasil. Mas, no fundo, os problemas no Brasil e na maioria dos outros países, você tinha um problema de viabilização financeira do empreendimento. Como esse empreendimento se tornar rentável, criar divisas, etc., para o país. Como inserir ele dentro de um contexto que ele não seja exclusivamente algo que venha trazer benefício àquela comunidade, mas sim benefício àquele país como um todo, ao Brasil como um todo. Como você contribuir com ele vis-à-vis políticas públicas, etc. Era muito mais abrangente. Nos Estados Unidos, você faz engenharia. Você não se preocupava, ao contrário, o dinheiro já estava disponível antes da entrada. Nós iniciamos a obra, não existia projeto e não existia dinheiro. Você tinha de fazer projeto concomitantemente e tinha de providenciar a viabilidade financeira, a engenharia financeira para viabilizar aquele empreendimento. Então, este foi o que formou
as empresas de engenharia brasileiras, se formaram nessa linha. E nós buscamos, e os outros infelizmente não foram, procurar também ver o outro lado. Por isso é que nós chegamos aonde chegamos e temos uma posição relevante, seja no hemisfério norte como um todo, para poder compensar e poder haver esse convívio para que os companheiros, os nossos integrantes tivessem essa percepção. Agora, volto, o que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa. A própria imprensa. A imprensa toda sabia de que efetivamente o que acontecia era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Pois é. Sempre é um momento para começar a resolver. Eu acho perfeito. Mas o que me entristece é que existem, não vocês jovens, pelo que eu disse. Olha, isso teve uma influência para mim muito grande. Ver vocês, procuradores jovens, por isso que eu disse, eu nunca tive nenhum desalinhamento contra os objetivos. E vocês vão contar com a nossa organização. Na hora que a gente partiu, por convicção, vocês vão contar. E eu vou, a começar por mim, ser o colaborador que vocês vão ver. E tenho demonstrado isso na prática. Não adianta dizer só, tem que praticar. Estou assim fazendo. Chegamos até aqui, né? Foi uma longa... Não tenha dúvida. Um longo processo. Não tenha dúvida. 9 meses de caminhada, né? Agora, os mais velhos, chefe, os da minha geração, me perdoem, eu não aceito essa omissão. Não aceito. Mas aí e de nenhuma área. Sim, mas é importante que haja compreensão disso. Isso é uma realidade. Não, a gente captou. E a própria imprensa, vamos botar claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. E fica agora com essa demagogia. Me perdoe, eu realmente, eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa nas suas casas sobre o que é que a gente pode fazer. Então, nós estamos dispostos a dar nossa. E é por isso que eu considero as mudanças estruturantes fundamentais nesse país, para que todos também possam dar sua contribuição pela omissão que tiveram durante tanto tempo. Perfeito. Eu acho que esse que é o ponto. Estamos tentando mudar as coisas como vinham sendo feitas, né? Vamos ver se a gente consegue mudar e melhorar um pouco o nosso país. Podemos passar para o próximo tema? Então, mais alguma pergunta? Alguém, doutor Adriano, doutora Mônica, doutor Fel, alguma colocação a mais ainda aqui nesse ponto? Então, vamos encerrar então o depoimento número 1 do doutor Emílio Odebrecht, realizado no dia 13 de dezembro de 2016. 14 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, presente o colaborador Emílio Odebrecht, acompanhando seus advogados já nominados, presentes também os membros do Ministério Público, já nominados, e todas as pessoas qualificadas na ata. Vamos agora tratar diretamente do termo 27, contido no anexo 27, dando sequência a essas explicações dessas notas de Marcelo Odebrecht. Essa nota especificamente é intitulada Lula, cifrão, FH e DR, fecha aspas. O que o senhor lembra, conseguiu correlacionar essa anotação do Marcelo com algum assunto que ele tratou com o senhor? Primeiro foi um trabalho, um exercício de compreender o que é que estava dizendo Lula, cifrões, FH e DR. Cheguei à conclusão de que FH não era o FHC, que ele sempre usava FHC. Então só podia ser o Fernando Haddad, só podia. Deveria ser deve ser Fernando Haddad. DR provavelmente estaria se referindo a Dilma Rousseff. Isso sendo verdade, alguma coisa, Lula, cifrão,
Fernando Haddad e Dilma Rousseff, é alguma coisa ligado à questão de campanha. Mas eu não me lembro dele ter falado isso. Entendi. Comigo. Mas só para não ficar assim, porque o objetivo aqui não é adivinhação de siglas, né? Exato. É mais assim, se a nota não me diz nada do Marcelo diz, porque essas notas selecionadas, elas todas são assuntos que ele falaria com o senhor. Daí a gente está indagando o senhor dessa nota e ter vindo isso no anexo. Mas houve apoio de campanha da Odebrecht, doação oficial, ou Caixa 2 para essas pessoas? Houve, né? Houve. Então, eu não sei para o Fernando Haddad, mas eu tenho quase certeza que houve. Pode? Em verdade, houve para o Fernando Haddad, e o Marcelo negociou com o seu interlocutor no governo, Antônio Palocci, que isso entrasse dentro da conta do PT Nacional. Na famosa conta corrente. Na famosa conta corrente. Então, esse deve ter sido a razão pela qual o Marcelo deve ter pedido ao Emílio para comunicar. Mas não me pediu, não me lembro. Não chegou a pedir. Quer dizer, porque o procedimento possivelmente era alguma interlocução com Lula que o senhor teria que fazer. Exatamente. Porque está escrito Lula 2 pontos. Mas não me lembro dele ter falado, nem me lembro muito menos de ter levado alguma coisa, Fernando Henrique, agora, para o presidente Lula. Mas, sem dúvida nenhuma, Fernando Haddad recebeu, e dentro dessa explicação, e que Dilma Rousseff recebeu, como a gente sabe. Porque Marcelo deixa claro que ele não a relação dele era com o governo federal, que as doações que ele fazia eram com o governo federal. Ele abriu uma sessão com o Fernando Haddad, mas fez questão de dizer o seguinte: eu vou descontar daquilo que eu iria dar. Então, possivelmente o objetivo era o senhor passar esse recado para ele. Então, tá. É possível. Tá, mas não me tocou, nem eu falei. Provavelmente o Marcelo vai esclarecer isso na colaboração dele. Então acho que a gente pode passar para outro tema, porque como o senhor não sabe esclarecer, vamos encerrar o termo 27, relacionado ao anexo 27, nominado como notas Marcelo Odebrecht, Lula, Cifrão, FH e DR. 21.